Quem ama cuida. Novo episódio. Adriana finalmente revela a verdade, e Pedro fica em choque ao descobrir por que foi abandonado. Existem segredos que parecem destinados a permanecer enterrados para sempre. Existem mentiras que não nascem da traição, mas de um amor tão profundo que leva alguém a sacrificar a própria felicidade. E, no novo e emocionante episódio de Quem Ama Cuida, todas essas dolorosas verdades começam finalmente a vir à tona, desencadeando uma sequência de acontecimentos capazes de mudar o destino de todos. Depois de muitos anos vivendo entre a culpa e o sofrimento, Adriana finalmente percebe que não consegue mais esconder a verdade. A mulher que foi condenada por toda a cidade, acusada de ter traído o homem que amava, está prestes a revelar o segredo que guardou em silêncio durante tantos anos. Uma verdade capaz de destruir Pedro por dentro. Um segredo que pode colocar fim ao casamento dele. E também o início da queda de Pilar, a mulher que esteve por trás de toda essa tragédia. Tudo começa quando Adriana e Pedro acabam tendo a oportunidade de conversar a sós. Não há mais acusações. Não há mais discussões. Apenas duas pessoas que se amarão profundamente, mas que foram separadas por um segredo cruel. O olhar de Adriana revela cansaço. Ela tenta sorrir, mas a dor continua estampada em seu rosto. Após alguns segundos de silêncio, ela diz baixinho: "Às vezes, eu ainda me pergunto, como teria sido a nossa vida se tudo aquilo nunca tivesse acontecido?" Pedro fica completamente surpreso. Jamais imaginou ouvir aquelas palavras justamente da mulher que decidiu deixá-lo. Com a voz embargada pela emoção, Adriana continua: "Talvez hoje nós tivéssemos uma casa pequena, filhos, uma família tranquila, exatamente como eu sempre sonhei." Cada palavra atinge Pedro como uma facada. Durante todos esses anos, ele acreditou que Adriana havia deixado de amá-lo. Foi ela quem terminou o relacionamento. Foi ela quem virou as costas. Foi ela quem o fez sofrer tanto, a ponto de aceitar casar-se com Bruna para tentar esquecer o passado. Mas agora, a mesma mulher admite que sempre sonhou em construir uma vida ao lado dele. Pedro não consegue mais se calar. Olhando diretamente nos olhos de Adriana, pergunta com a voz carregada de dor: "Se você ainda me amava, por que me abandonou? Foi você quem disse que não sentia mais nada por mim. Foi você quem acabou com tudo. Então, o que significam essas palavras agora?" Adriana abaixa a cabeça. As lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Ela tenta manter a calma, mas seu coração parece estar se despedaçando. Existem decisões que uma pessoa sabe que irá lamentar pelo resto da vida, mas que, mesmo assim, é obrigada a tomar. Pedro percebe imediatamente que há algo errado. Ele conhece Adriana melhor do que ninguém. Ela nunca foi uma mulher capaz de desistir facilmente do amor, e muito menos de mentir. O olhar dela é completamente diferente. Não é o olhar de alguém que deixou de amar. É o olhar de alguém que sacrificou tudo para proteger a pessoa que ama. Pedro dá um passo à frente. Com delicadeza, pergunta: "O que você está escondendo de mim? Eu conheço você. Você jamais teria me deixado sem um motivo realmente grave." Adriana sorri de forma amarga. Vira o rosto para esconder as lágrimas. "Talvez. Algumas verdades devessem permanecer enterradas para sempre." Essa resposta apenas reforça a certeza de Pedro. Durante todos esses anos, ele julgou injustamente a mulher que sempre amou, e alguém a obrigou a se afastar dele. Pedro encara seus olhos vermelhos e diz com uma voz trêmula: "Você sabe qual foi o maior erro da minha vida?" Adriana balança a cabeça negativamente. Pedro sorri com tristeza. "O maior erro da minha vida foi acreditar nas suas palavras, em vez de acreditar no que os seus olhos diziam." O silêncio toma conta do ambiente. Os dois entendem, naquele instante, que o amor entre eles nunca desapareceu. Apenas ficou escondido sob um segredo que ninguém teve coragem de revelar. Lentamente, Pedro levanta a mão. Ele pretende tocar o rosto de Adriana, secar as lágrimas que ela reprimiu durante tantos anos. Mas, naquele exato momento, uma voz carregada de ironia ecoa atrás deles. Que cena mais emocionante! Os dois se assustam imediatamente. Pedro recua. Adriana enxuga rapidamente as lágrimas. Quem acaba de aparecer é Bruna. Seus olhos estão tomados pelo ciúme. Em seus lábios surge um sorriso frio e cruel. Enquanto bate palmas lentamente, ela se aproxima. "Eu já imaginava. Basta essa mulher aparecer. Dot e você correr atrás dela." O clima fica imediatamente tenso.
Pedro tenta manter a calma. Não aconteceu nada. Nós só estávamos conversando, mas Bruna não acredita em uma única palavra. Ela aponta diretamente para Adriana. Conversando? Eu conheço muito bem esse olhar. Esse não é o olhar de dois amigos. É o olhar de duas pessoas que ainda estão apaixonadas. Adriana respira fundo. Ela não quer transformar a situação em uma briga. Eu não quero discutir com você, mas justamente essa resposta faz Bruna perder completamente o controle. Claro que não. Você nem precisa discutir. Basta aparecer para destruir o meu casamento. Pedro começa a perder a paciência. Chega, Bruna. Você está fazendo um escândalo sem motivo. Bruna, porém, responde com uma risada cheia de veneno. Sem motivo? Eu encontrou meu marido sozinho com uma mulher, que ele sempre disse ser o grande amor da vida dele. Se você ainda diz que estou exagerando? Pedro permanece em silêncio. E é justamente esse silêncio que faz o coração de Bruna gelar, pela primeira vez. Ela percebe que pode perder Pedro para sempre. E, naquele exato instante, tem início uma guerra sem piedade entre Bruna e Adriana.